A Embrapa desenvolveu uma semente modificada geneticamente para produzir um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. A novidade desencadeou uma polêmica entre os cientistas e só poderá chegar aos supermercados se for autorizada pelo governo. É sabor que está no prato do brasileiro. Cresci comendo feijão e vou morrer comendo feijão. O Brasil é o maior consumidor de feijão do mundo e agora cientistas da Embrapa criaram uma nova planta resistente ao vírus do mosaico dourado, transmitido pela mosca branca, o terror dos produtores de feijão. Para criar a semente transgênica foi colocado um pedaço do gene do vírus em uma célula da planta. A célula modificada ativa as defesas do feijão. E assim, a semente já nasce pronta para impedir a contaminação pelo vírus. Numa plantação atacada pela mosca branca, é possível ver a diferença. As plantas transgênicas não são afetadas. As convencionais ficam doentes e param de produzir. Hoje, a única forma de combater a praga é com inseticida. Os pesquisadores afirmam que os testes feitos com animais provam que o feijão transgênico é seguro para consumo humano e mantém o valor nutritivo do feijão convencional. Mesmo teor de ferro, de proteína, de vitaminas, que são encontrados no feijão convencional. E o sabor? O sabor também é exatamente o mesmo, porque nós não tivemos alteração de características que levassem à alteração do sabor. Mas o Conselho de Segurança Alimentar, que assessora a Presidência da República, não se convenceu. Apenas o que se está pedindo é que mais testes sejam realizados, porque, na opinião de especialistas, os apresentados não são suficientes. A decisão sobre permitir ou não a venda do feijão transgênico é da CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e deve sair ainda este mês. Até lá, continua a queda de braço entre os grupos a favor e contra esse tipo de feijão modificado. Organizações não governamentais acham que faltam garantias para a saúde do consumidor. No feijão, nós estamos falando da lavoura direto para a mesa do brasileiro, e aí quais são as consequências de consumir algo que é geneticamente modificado e que nós não temos estudos a médio e longo prazo que nos garantem a segurança alimentar. Este biólogo da Universidade de Brasília diz que não há motivo para receio. O feijão, também ele é processado, ele é cozido para ser consumido, e o próprio cozimento é um processo que inativa muitos tipos de produtos, então não existe nenhum risco realmente a seu consumo humano. Certo mesmo é que feijão não pode faltar. A umidade baixa do ar levou várias cidades do estado de São Paulo a decretar estado de emergência. Em Votuporanga, a umidade caiu a 6% no início da tarde. É menos do que se encontra no deserto. Em Goiás, a seca está prejudicando pelo menos 10 municípios, inclusive Goiânia, onde a umidade do ar hoje baixou a 10%. Bom Jesus de Goiás e Goianésia registraram 7%. Por precaução, o fornecimento de água nas cidades mais afetadas está sendo interrompido por algumas horas. A umidade do ar continua muito baixa no estado de Goiás pelos próximos 7 dias. A chuva fica mais frequente e acaba de vez com a secura só em meados de outubro. Nesta quarta-feira, a massa de ar seco, que impede a formação de nuvens de chuva, ainda predomina entre o norte de Mato Grosso do Sul, o sul do Pará e o sertão nordestino. Uma frente fria vai manter as nuvens carregadas entre o Rio Grande do Sul e o sul de São Paulo. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar no leste de Santa Catarina e no sul do Paraná. Só amanhã pode chover mais de 40 milímetros, a quantidade esperada para 10 dias. Mínima de 8 graus em Porto Alegre e máxima de 40 em Cuiabá. Nos próximos dias, o tempo fica quente e ensolarado em Fortaleza. Volta a chover no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Curitiba, o sol aparece, mas as temperaturas continuam baixas. É grave o estado de saúde do ex-jogador Sócrates. Ele foi internado ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sócrates chegou ao hospital na madrugada de segunda-feira. Segundo os familiares, ele tinha um forte sangramento e perda dos sinais vitais. O ex-jogador foi levado para a mesma unidade de terapia intensiva em que ficou internado 8 dias atrás, quando teve uma hemorragia no estômago. Sócrates sofre de cirrose. Desta vez, o sangramento foi na região do esôfago. Segundo os médicos, uma hemorragia digestiva alta, causada por uma pressão excessiva na veia porta, que leva o sangue dos intestinos até o fígado.
Sócrates permanece na UTI, sedado e respirando por aparelhos. Os médicos conseguiram controlar a hemorragia, o que diminui o risco de morte. Mas o quadro dele ainda é considerado grave. A remadora Fabiana Beltrame, que na última sexta-feira conquistou o título mundial na categoria Single Skiff, foi recebida com festa na chegada ao Brasil. Fabiana foi recepcionada por atletas, torcedores e por uma charanga do Flamengo. Depois, desfilou num carro aberto pelas ruas do Rio de Janeiro. A vida de jogadores que sonham em fazer sucesso no futebol é o tema de hoje do Profissão Repórter. O time divide a mesma casa. Ali é minha cama ali. Não tem salário. Nós estamos pedindo uma colaboração. Mas está unido num sonho. Sair da terceira divisão. Vocês querem fazer um capítulo feliz? Casa Beira-Mar. E contrato com Gênova. Os primeiros dias de Jean. Um menino, ex-jogador do Santos na Itália. 9 meninos e uma aventura. O gramadinho tá perfeito. Eles saíram do Maranhão para tentar a sorte no futebol. Cidade grande, é perigoso. Nesta terça, depois de O Astro, o Profissão Repórter. E uma última informação, o Exército informou que tiros estão sendo disparados agora à noite numa das favelas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O Exército, que ocupa a região desde novembro do ano passado, deslocou 100 homens para reforçar a segurança por lá. Não há registro de feridos. Você terá outras notícias e as informações do Complexo do Alemão no Jornal da Globo, depois de Profissão Repórter. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.